Pela primeira vez, hoje eu vou abrir uma parte da metodologia que eu aplico nas empresas onde eu presto consultoria. Essa metodologia eu desenvolvi ao longo dos anos de experiência, aonde eu por mais de 20 anos fui executiva de grandes empresas e fiz enormes transformações com cases aí premiados tanto no Brasil quanto no exterior, e a minha vida prática como consultora, mentora de negócios e escritora nos últimos 6 anos, que eu também já acumulo na bagagem cases de sucesso. E o que eu quero falar com você hoje é sobre uma parte da metodologia que eu chamo de jeito de ser. O que é o jeito de ser de uma organização? O jeito de ser da empresa tem a ver com propósito, com visão, com missão, com valores, aqueles valores que norteiam o negócio, e tem relação com uma outra coisa que eu vou marcar aqui de outra cor, que é chamado de cultura organizacional. Capitão, a cultura é tão importante que Paulo Lemann, ícone do empresariado, do empreendedorismo brasileiro, dono da Ambev, Indev, ele diz o seguinte: a cultura é a minha estratégia, é a estratégia do meu negócio. E cultura, cada empresa tem a sua. Não tem um único jeito. Eu vejo um monte de gente falando aí, precisa de cultura de inovação, precisa inovar. É verdade? É verdade. Mas talvez a sua empresa ainda não esteja pronta para inovar. Talvez ela precise ainda de uma outra coisa. Eu tenho um cliente, por exemplo, que nós implantamos lá uma cultura de eficiência, porque era uma empresa de commodity. Eles rodaram alguns anos, 4 anos com a cultura de eficiência, atingiram todos os objetivos, incluindo se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar no seu segmento, ganhando o selo do Great Place to Work, que é uma empresa renomada que certifica as organizações, tanto no Brasil quanto no exterior. E agora a gente está partindo para um novo momento, e aí a gente vai somar a cultura de eficiência a alguma outra coisa. Porque às vezes a sua empresa precisa, por exemplo, arrumar a casa. Eu já implantei cultura de excelência, cultura de satisfação de cliente, cultura de inovação. Aliás, o meu próximo livro, que eu vou começar a escrever, eu vou dar um foco na cultura de inovação. E o livro que eu estou lançando daqui a pouco, em alguns meses, eu falo sobre cultura de cliente, porque cada organização precisa de um tipo de uma cultura, precisa do apoio de determinada cultura. E cultura, ela é tão poderosa que ela é igual a uma faca de 2 gumes. 2 gumes, porque ela pode tanto te ferir, quanto ela pode cortar o que você precisa cortar. Faca de 2 gumes porque ela corta para os 2 lados. A cultura é aquela coisa que quando você não está, as pessoas fazem. Olha só, cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está olhando. Por isso que a gente chama de jeito de ser, e é tão importante. E eu ensino para os meus clientes uma metodologia como colocar em prática a cultura. Primeiro a gente precisa definir que tipo de cultura a minha organização precisa para chegar aos objetivos. Então você tem aqui um conjunto de objetivos que podem ser objetivos financeiros, como podem ser objetivos qualitativos, de longo prazo. Não 10 anos, 20 anos, porque isso não existe mais nesse mundo ágil que a gente vive. Mas, por exemplo, de 3 anos. O que você quer atingir? Quanto você quer crescer? Qual é o seu faturamento? Qual a sua participação de mercado que você deseja? Você quer ampliar? Você quer abrir franquia? Você quer produzir mais? Você quer aumentar a margem de lucro? Tudo isso objetivos financeiros. E objetivos qualitativos. Se você é uma fábrica, segurança, uma construtora, segurança das pessoas, ambiente, clima, porque pessoas satisfeitas trabalham melhor. Um clima de trabalho é fundamental para as pessoas poderem fazer mais pelo negócio. Então esses são objetivos financeiros e objetivos qualitativos que você precisa
ter definido na sua empresa. A partir do momento que você define isso, você precisa do apoio de uma cultura organizacional, que pode ser uma cultura de cliente, pode ser uma cultura de eficiência, pode ser uma cultura de inovação, pode ser uma cultura de propósito maior. Enfim, existem outros tipos que na minha metodologia eu agrupo em alguns nomes só para facilitar a batalha e a gente poder conversar. Mas não importa este nome aqui que tem. O importante é que tipo de cultura o seu negócio precisa para você poder atingir os seus objetivos. Depois de definido a cultura, a gente precisa, ou melhor, você precisa contar para todo mundo e fazer um plano para colocar em prática, porque nenhuma cultura brota do nada. A cultura ela acontece com gestão. E aí vem um ponto muito importante para você, que é um empresário, um empreendedor. O empreendedor geralmente é aquele cara que tem a ideia, sai fazendo, engaja as pessoas, se envolve com um monte de coisas. Isso no início da empresa. Agora que a sua empresa está num outro estágio, que ela já está pronta para crescer, você precisa saber delegar. Tem um conhecimento sobre isso aqui no feed, em algum lugar, procura se você ainda não viu. Você precisa aprender a delegar e você precisa traçar um plano, definir a sua cultura e traçar um plano, que eu chamo de jeito de fazer, que é a outra parte da metodologia que eu ensino, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixa sua mensagem. Se gostou, deixa também e me diz o que você quer saber, o que você precisa conhecer para você poder escalar o seu negócio, ir para um próximo nível. Legal? Vamos junto virar o jogo. Beijo carinhoso.